Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no segundo episódio do quadro Papo de Especialista, vamos falar sobre acústica e sua implicação na fonoaudiologia clínica. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do fonoaudiólogo de Maceió, Dr. Pedro de Lemos Menezes. Pedro possui graduação em fonoaudiologia, mestrado em biofísica, doutorado em física aplicada à medicina e biologia e pós-doutorado em distúrbios da comunicação humana. É um enorme prazer contar com o Dr. Pedro nessa entrevista. Roda a vinheta. Muito bem, Dr. Menezes. Um prazer para mim falar com você, da verdade. Eu estive lendo esta semana parte do seu trabalho, é maravilhoso, da verdade. Eu gostaria muito de falar de uma coisa. Eu tenho 3 anos, eu conhecia a fonoaudiologia. Então, eu achei uma coisa muito curiosa, porque, para mim, na fonoaudiologia, uma das disciplinas, para mim, a mais importante, eu posso estar errado, evidentemente, é a acústica. Porque, na realidade, seja a fala, seja a música, seja o ruído, seja o que seja, tudo é som. Eu tenho a sensação que é uma das disciplinas mais esquecidas pelos profissionais. Após terminar a disciplina, todos os profissionais esquecem, na realidade, a acústica. E para mim, na realidade, é a base de tudo. Não sei a opinião de você qual é. A fonoaudiologia, ela tem muitas... Hoje em dia ela tem 11 áreas, né? Ela espalhou muito sobre o que ela pode fazer. Mas se você for para o conceito da fonoaudiologia como, vamos dizer assim, um conceito romântico de ser a ciência e a arte do ser que se comunica, e essa comunicação ela se dá também por parte de emissão e recepção de som, aí eu acho que nesse sentido você tem toda a razão em afirmar que a acústica ela é muito importante, porque ela responde por uma parte grande da fonoaudiologia, vamos dizer assim, sobretudo nessa parte mais básica. E os cursos de fonoaudiologia, pelo Brasil, sempre tem uma disciplina que envolve física diretamente, envolve acústica. O grande problema é que normalmente as disciplinas são ministradas por... Hoje não, já tem mais fonoaudiólogo ministrando as disciplinas, mas de maneira geral são físicos mesmo. Você pega uma universidade grande, por exemplo, que tem vários departamentos, monta o curso de fonoaudiologia e aí requisita um professor da física, por exemplo, para dar aula de acústica para fonoaudiologia, ou então da matemática, ou então de áreas exatas, da engenharia. De maneira geral, é isso que a gente tem hoje no Brasil. Agora, com o passar do tempo, os fonoaudiólogos foram se apropriando do conhecimento e você já vê cursos que quem dá a disciplina é um fonoaudiólogo, que eu acho que é o que faz todo o sentido. Porque eu mesmo me lembro da faculdade, quando eu tive acústica, eu dei muito pouco valor, eu era um físico, ele não fazia nenhuma relação entre a prática que eu estava buscando e a teoria que ele estava ensinando, quer dizer, era muito distante a teoria da prática. Eu acho que isso também afasta o fonoaudiólogo, não só ele esquece, porque ele tem outras prioridades práticas, mas também porque acho que é montado de um jeito que não olha a associação entre teoria e prática. E aqui, por exemplo, na universidade, aqui na que eu ensino, que é a Uncisal, que é estadual de Alagoas, de saúde, a gente tem um curso de acústica que é dividido em 2 momentos. Um momento que é a acústica básica, que trata de geração, emissão, propagação do som e toda a relação da acústica com a fonoaudiologia e com sua prática, que é fundamental. Então, o aluno tem que ver aquela teoria do som, como é que ele se propaga, como é que ele interage, mas onde é que ele aplica aquilo, aquele conhecimento? Em que áreas da fonoaudiologia aquilo vai ser importante para ele? Porque senão ele vai olhar aquilo tudo, pode até gostar por algum momento, depois ele vai esquecer, como você falou. Eu acho que a gente tem que cada vez mais procurar ajustar. Se não dá para ter um fonoaudiólogo no curso de acústica, que tenha alguém orientando o profissional, ou que seja convidado pelo profissional para
ministrar algumas horas da disciplina em conjunto, mostrando aplicações. Eu acho que realmente faz todo o sentido. E a gente precisa cada vez mais de fonoaudiólogos fazendo esse papel, eu acho, que vai fazer com que o fonoaudiólogo, quanto mais a gente se interessa, eu sempre falo muito para os alunos isso, que essa disciplina você, assim, pode viver sem ela. Você pode viver simplesmente apertando um botão numa audiometria, por exemplo, apertando o botão e seguindo um protocolo. Da mesma maneira, na voz, você poderia sobreviver trabalhando com voz sem entender profundamente a acústica. Mas quando você entende profundamente a acústica, aí você dá um passo na frente no sentido de ter mais conhecimento, de poder não só reproduzir, mas de produzir o conhecimento, né, que eu acho que é fundamental para a gente. Não só ser passivo na recepção do conhecimento, mas também receber, interpretar e dar nossa contribuição de volta para a ciência, para a sociedade, nesse sentido. Que muitas das fonos têm o conhecimento da acústica na realidade, mas a aplicação dela acima do que eu adorei uma palavra que você falou agora mesmo. A fonoaudiologia é uma arte. É certo. A comunicação é uma arte, da verdade. Mas é uma arte baseada acima da física, que é uma ciência. Então, é muito difícil o link, ou a conexão, muitas vezes, da ciência e a arte na fonoaudiologia. Para mim, por exemplo, é ter mais conhecimentos, as fonos, da acústica, mas a acústica aplicada, para mim, o que é a fonética acústica. Qual é a natureza do som da fala? Porque, para mim, é o estímulo mais complexo para o ouvido humano. E compreender a complexidade acústica da fala realmente vai melhorar muito o trabalho da fono, porque vai compreender muito mais a dificuldade que tem uma criança no momento na discriminação, evidentemente, e no momento também da geração, da produção do som. E também eu acho que a gente tem que ter não só essa base forte da acústica, que acho que talvez seja o começo, mas também a interface da biofísica, que é que ela se alimenta dos conceitos de acústica e de fisiologia ao mesmo tempo, e faz uma integração da fisiologia com a acústica, tentando entender os mecanismos, os processos, como é que eles funcionam. Outro dia eu estava na aula, num congresso de fonoaudiologia, acho que no último congresso brasileiro de fonoaudiologia, estava participando de uma mesa, e na mesa tinha um linguista falando. E, assim, fundamental, coisa assim, que assim, eu não sou da área de linguagem, nem de linguística, mas, assim, ele me despertou para um interesse bastante interessante. Ele estava falando do fonema P, né, do P, de como é que o brasileiro fala o Pedro, por exemplo, e como é que, do ponto de vista acústico, e como é que um americano fala um Pedro, por exemplo, falando do VOT, de onde é que está o ponto do escape. Então, ele explicou todo o mecanismo e falou, por exemplo, no Brasil a gente tem, o escape já começa com um som, já é sonoro, é Pedro direto, Pedro. E quando eu estou falando como um americano, por exemplo, tem primeiro o ar, sai um escape de ar, e depois sai o som. Você tem um deslocamento do VOT, e você fala Pedro. Fez todo sentido para mim, inclusive que muitos fonemas, a gente quando está aprendendo uma nova língua, a gente não escuta, porque a gente não está esperando daquele jeito o fonema, e fica difícil para a gente. Aí você, de vez em quando, você encontra na internet um vídeo de aula de inglês, e os caras dizendo, essa palavra é desse jeito e não é desse. Quando o cara fala da primeira vez, causa um maior espanto. Fica, poxa, não é isso que ele está me dizendo. Mas quando você vai olhar o nativo da língua falando, porque o nosso ouvido já não consegue ouvir ele está esperando uma outra coisa. Tem essa questão do feedback, do que a gente espera ouvir também. A gente escuta muito mais, talvez, um processo misturado do que a gente quer ouvir junto com o que vem, do que somente o que vem. Não é somente o que vem do emissor, é o que a gente quer ouvir, mais o que vem dele que fortalece o nosso argumento. Pode ser que o fato de falar uma língua seja, no caso, eu tenho experiência porque eu falo espanhol, mas eu tenho agora que falar também para você o português. E para mim não é fácil, e não foi fácil para mim
também a compreender o português ao início. Agora, eu tenho mais prática, então eu posso fazer uma melhor discriminação, mas o fato de eu ter uma língua materna, isto gera na audição uma antecipação do que eu quero escutar, mais do que eu realmente vou escutar. E isto pode gerar muitas vezes a discrepância entre o que outra pessoa fala e o que eu espero ouvir dessa pessoa. Inclusive, eu estou aqui no laboratório, a gente faz a pesquisa com várias universidades fora, e inclusive com do Brasil também. E recentemente a gente está fazendo um trabalho junto com o Leonardo Lopes, que atualmente preside a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que estudam algo nesse sentido, assim, será que alguém que tem rouquidão, por exemplo, que não escuta, assim, ele não percebe que a voz dele é rouca, porque ele está tão acostumado com aquela voz daquele jeito, que possivelmente depois que eu preparar ele funcionalmente para ele não ter mais rouquidão, ele vai continuar emitindo a voz rouca, porque é o que ele está esperando ouvir, e esse mecanismo de feedback deixa ele preso no sistema. E a gente está fazendo alguns estudos aqui com potenciais eletrofisiológicos e rouquidão, com estímulos de fala e misturando o estímulo de fala com distorções que simulam a rouquidão, para tentar mostrar isso, que essa teoria ela tem todo o sentido, de que muito da emissão também nossa, ela é uma emissão para o que a gente já espera ouvir depois na emissão também. Então, por exemplo, o tempo todo eu estou no meu feedback automático aqui, ajustando a minha voz para o que eu espero da minha voz. Então, quem tem rouquidão por muitos anos, por exemplo, ele também está se ajustando, porque aquela voz dele já é normal. É muito comum, assim, por exemplo, quando a gente grava a nossa própria voz e escuta ela, uma gravação, por exemplo, que o caminho do som é outro, por exemplo, na gravação o som vai sair basicamente da minha fonte sonora e vai direto para o microfone. E lá ele é captado e amplificado. Quando eu estou falando, não, ele vai sair por essa fonte também e volta para o meu ouvido, ele também vai vibrar minha bochecha aqui, minha caixa craniana, e vai entrar um espectro todo misturado. E que quando eu escuto esse som que eu gravei, eu estranho esse som que eu gravei. Já não parece a minha voz mais, não é a minha voz, é muito feia aquela voz que eu gravado. Mas, na verdade, aquela voz é a sua voz para todo mundo, menos para você. Então, essa perspectiva de que a gente está o tempo todo querendo produzir aquilo que a gente espera encontrar, querendo ouvir aquilo que a gente espera que vai ouvir. A gente está interferindo o tempo todo na realidade, na nossa realidade, que é só nossa. E aí eu acho que estudar esses mecanismos, por exemplo, em relação a compreender a rouquidão, por exemplo, não é nem a minha área específica, eu trabalho com potenciais, audição, mas tem uma interseção entre emissão e recepção, e eu estou trabalhando agora na interseção junto com o Leonardo, e eu acho que é uma pesquisa muito promissora em relação a como é que funciona o sistema, que a gente não sabe muito bem. A gente tem, obviamente que a ciência da fonoaudiologia ela tem muito conhecimento sobre esse mecanismo, mas falta preencher muitas lacunas ainda. Sim. E uma coisa agora, falando isto que você agora falou da recepção e da emissão também. Muitas vezes a criança, por exemplo, não fala corretamente. E muitas das vezes é treinada a parte articulatória, que na realidade é a resposta motora, é a saída do estímulo, mas não é treinado muitas vezes a recepção do estímulo. Mas se você não tem uma boa recepção, a articulação não vai ser muito boa. Aquilo que eu falei para a voz se aplica perfeitamente bem a esse exemplo que você deu. É a mesma coisa. Uma criancinha que tem troca, ela tem troca o tempo todo. Aí o fonoaudiólogo prepara ela a partir de órgãos fonoarticulatórios, deixa ele perfeito. Mas ele não preparou o ouvido dela para fazer o ajuste também. E aí nessa hora a criança não consegue produzir o som como deveria produzir ainda por um bom tempo, até que todo o mecanismo seja automatizado e que não é feito nada para acelerar o processo ainda. E é nesse aspecto da aceleração do processo em relação ao feedback auditivo, principalmente, que a gente trabalha hoje, pelo menos aqui no laboratório. Tem outras linhas de trabalho também, mas essa linha de trabalho, eu tenho muita esperança que ela pode trazer grandes resultados para a fonoaudiologia.
Mas, por isto, desde a perspectiva do conceito da estimulação, é a melhora da resposta do ouvido. Porque se a recepção é melhor, a produção, se a criança não tem nenhuma doença na articulação, na parte motora, também vai dar uma melhorada. Uhum. A gente tem alguns trabalhos com... aqui no laboratório, a gente tem uma outra parte do grupo que estuda a audição de idosos e treinamento auditivo. E a gente tem um modelo que Kátia Freitas desenvolveu um modelo via software para treinamento auditivo de idosos. E a gente faz a avaliação do potencial eletrofisiológico antes, quando recebe o idoso, ele tem queixa que não escuta bem no telefone, ele tem várias queixas de desconexão da realidade. É como se ele estivesse se desconectando da realidade. Seja porque em algum momento ele foi perdendo a audição e não usou prótese, nem nada para reparar, não foi reabilitado. Seja porque ele vai ficando velho e vai se encostando e fica cada vez menos social e aquilo vai diminuindo a capacidade dele de percepção também. E a gente faz uma avaliação eletrofisiológica de curta, média e longa latência, avalia todo o sistema auditivo dele, para fonemas de fala, inclusive. Aí depois ele é treinado com um sistema que a gente tem um convênio com Kátia, e aí ele faz o treinamento que é estabelecido lá, e depois a gente reaplica a bateria de testes auditivos. E em vários aspectos a gente percebe que houve melhora na recepção. Então é como se... A gente sabe isso no meio popular, que o ouvido ele é treinado, ele pode ser treinado. Obviamente que tem limitações ao treino, mas tem vamos dizer assim, um gap que você pode treinar ele. Até certo ponto você pode treinar ele. Pode ser que mais do que existe um ponto a mais que eu não consiga ir, mas com treinamento eu consigo melhorar ele algum percentual, vamos dizer assim, no processo todo. É evidente que o treinamento vai melhorar a resposta do ouvido. E uma das coisas que agora, para a experiência no Brasil de muitas das fonos, especificamente no treinamento das crianças que têm problemas no processamento auditivo. E muitas das vezes na avaliação que é feita do ouvido da criança, na realidade, a estimulação é baseada na audiometria da criança. Muitas das vezes, as fonos acham na criança não o limiar, porque limiar para mim é um conceito matemático, muito mais que auditivo na realidade. Mas a resposta do ouvido direito e esquerdo da criança é muito diferente. Então, se nosso cérebro vai ter que integrar as duas informações, isto vai gerar na criança muitas dificuldades também no processamento. E muitas vezes isto não é levado em consideração por parte de muitos profissionais. Vamos dizer assim, o cérebro é uma caixinha preta ainda para a gente em muitos aspectos, né? Em tudo que você imaginar, inclusive na recuperação do cérebro, quando tem... A gente estudou aqui, por exemplo, casos com Zika, que gerou microcefalia, que a parte cortical praticamente era uma fita, a parte cortical. E a criança andava e falava. Então, assim, do ponto de vista neurológico, fica muito difícil imaginar que com tão pouca superfície, tão pouca área útil do cérebro, aquilo pudesse ainda fazer com que a criança falasse e andasse, e a criança fala e anda, porque ela conseguiu se adaptar. Então, eu acho que, em relação ao processamento do som, existem muitos mecanismos que o cérebro se adapta, porque eu acho também que é muito difícil dizer que é um mecanismo só, porque cada pessoa... A gente tem um mecanismo, vamos assim, a gente tem um geralzão, assim, um arquétipo, mais ou menos igual, mas no miúdo, na especificidade, as pessoas variam muito de um para outro, né? Assim, o funcionamento dos neurônios dentro de cada cérebro é completamente diferente um do outro, tanto é que a gente tem pessoas diferentes com áreas mais desenvolvidas do que outra, que foram sendo estimuladas ao longo da sua vida. Eu acho também que, para o processamento, a estimulação ela é fundamental nesse processo todo. Tem vários estudos mostrando que quanto mais você recebe estímulos sonoros em
momentos-chave do seu desenvolvimento, melhor desenvolve essa capacidade, inclusive de inteligência e outras áreas que estão relacionadas também. E também, ao mesmo tempo, quando você vai ficando mais velho, que vai perdendo a audição, se você não repõe a perda de audição, o processamento vai ficando mais preguiçoso, vai ficando mais lento, e a pessoa vai se desconectando do sistema todo. Então, eu acho, sim, que é uma capacidade que pode ser treinada e melhorada até certo ponto. Eu não sei até que ponto ela pode ir, se ela pode voltar ao que ela já foi algum dia, só com treinamento, eu não sei. Mas o fato que não me resta nenhuma dúvida é que eu tenho como melhorar ela de um estado de deteriorização atual, por exemplo, até um ponto que é considerado pelo menos razoável no processo todo. Eu adorei outra das expressões de você, a caixinha preta. No cérebro é uma caixinha preta. Adorei. Mas, na realidade, eu falo muitas vezes para as fonos porque, na realidade, o objetivo da estimulação é a melhora das habilidades auditivas da criança. Mas, se ouvido, o sistema auditivo periférico não tem habilidade de fazer a transmissão da informação ao cérebro, não temos nenhuma habilidade possível para desenvolver. Então, é muito importante, você falou disto, é muito importante que acontece na pessoa que tem a pessoa adulta, pode ser idosa ou não idosa, uma pessoa adulta, que tem uma doença no sistema auditivo periférico. O que acontece? O cérebro volta preguiçoso. Eu acho que o cérebro vai esquecer ou vai perder muitas das habilidades que foram adquiridas por causa que o ouvido enviava o estímulo. Exatamente. Quando deixa de enviar a informação, ele, assim, é como se o cérebro ele quer o tempo todo aproveitar tudo que ele tem. Se um estímulo deixa de entrar lá no input, lá, ele vai aproveitar aqueles neurônios para outra coisa. Quando eu fiz o meu doutorado lá na USP, eu fiz uma disciplina muito legal de neurologia que envolvia regeneração e vários experimentos e estudos científicos assim, inacreditáveis. Por exemplo, eles estudavam muito a questão de lesões cerebrais e repercussões motoras, por exemplo. E eu me lembro que teve um caso que eles estudam muito, que é membro fantasma. Já ouviu o membro fantasma? Quando você perde, assim, repentinamente algum membro, o braço, a perna, e você fica sentindo coisas no membro, tipo, coça o membro, dói o membro, mas o membro não existe mais, né? E aí eles começaram a ver que esse é um problema. Quando você perde rapidamente uma estrutura e deixa de mandar informações para o cérebro de maneira abrupta, os neurônios eles não conseguem se readaptando para outra função e ficam meio lá e meio cá, e isso gera conflito e sensações que, na verdade, nem existem. E isso pode também ser treinado, como um treinamento auditivo, por exemplo. Eles desenvolveram, por exemplo, um cara perdeu a mão, ficou sem a mão no acidente de moto. E aí, o cara tinha dor e coceira na mão. Muita coceira, o tempo todo coçava muito, mas a mão nem existia. E ele sentia também como se a unha passasse, porque foi no acidente da moto, a unha passava por dentro da cartilagem e saía do outro lado. Ele sentia essa dor desse jeito. E eles fizeram uma caixinha de sapato com 2 entradas e um espelho em diagonal, assim. E aí, e 2 buracos. E ele olhava por cima dela. E aí ele mandava colocar as 2 mãos fechadas. Quando ele olhava, ele via a mão dele, direita, que era boa, e o reflexo da direita, boa, fechado do outro lado. Aí dizia, tá doendo? Tá. Coloca as 2 mãos fechadas dentro da caixa. Aí ele colocava. Aí ele via as 2 mãos. Agora abra as mãos. Aí abra. Aí ele via as 2 mãos abertas e parava de doer. Porque o cérebro falou, não, a mão não está mais fechada para doer aqui na palma. Como é que ela pode doer? Ela tem que parar de doer. E aí parava de doer na hora a mão dele. E aí os caras foram estudando esses mecanismos todos de readaptação do cérebro. E se você consegue imaginar que para uma coisa dessa tão grotesca isso funciona, imagine para algo mais sutil, que é como é você reprogramar a sua audição, você voltar a receber estímulos auditivos que você não recebia antes. Então, quando você para por algum motivo de mandar o input auditivo lá, os neurônios já vão querer fazer outra coisa, já não está mais recebendo nada, aí já para de usar aquela área, vai desaparecendo. E quando você volta a estimular por algum motivo, por amplificação, ou por recuperação da doença, aquilo volta novamente a receber estímulo naquela área, e os neurônios voltam a ficar especializados naquilo. Então, eu acredito que uma terapia dessa, por exemplo, ela
que as terapias auditivas que trabalham com percepção, elas jogam estimulação em cima das áreas específicas e aquilo desenvolve, mobiliza neurônios para trabalhar naquela função e aquilo termina melhorando de alguma maneira. Por exemplo, se você olhar a área auditiva 41, por exemplo, que é uma área de recepção primária do som de uma pessoa comum como nós, aqui eu, você, é uma área. Se olhar essa mesma área de um músico, por exemplo, um cara o cara escuta não só as diferenças das notas musicais, mas o cara escuta as cromas, que são aquelas coisas entre as notas musicais. Então, a área da audição desse cara, ela não se compara com a área da audição da pessoa comum, por exemplo, como a gente. Muito bem. E agora, escutei uma coisa, você falou do membro fantasma. Você acha que pode ter isto alguma relação com a percepção do zumbido quando é o início da hipoacusia? É assim, eu acho que o zumbido, ele depende da etiologia específica daquele zumbido. Porque existem vários tipos de zumbido que a gente poderia ter, né? Desde questões de desequilíbrios bioquímicos, até, por exemplo, perda auditiva também. Eu acho que nos casos de perda auditiva, onde você tem deteriorização do sistema, especificamente, as células ciliadas elas morrem, não tem mais aquele input ali, eu acho que poderia ter algo nesse sentido. Além de que, por exemplo, o fato de morrerem as células ciliadas externas, aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente está naquela área da membrana basilar de 4 kHz, por exemplo. Então, eu teria, teoricamente, células ciliadas externas segurando aqui a membrana basilar e as internas aqui. A exposição ao ruído pode fazer com que essas células morram, porque elas têm propriedades contrácteis, actina e miosina, enfim, aquilo desgasta primeiro do que as internas. Então, a princípio, no começo, morreriam muito mais células ciliadas externas do que internas. A membrana recai e fica arqueada para cima da membrana basilar dos cílios das células ciliadas internas, que tem ainda elas. Então, por um tempo, eu acho que uma parte do zumbido, por um tempo, nesses casos específicos, pode ser explicada por uma estimulação contínua que não existe. Mas depois de um tempo, aquilo vai morrer também, vai sumir, não vai ter mais nem célula lá. Vai desaparecer a célula. E eu acho que nesses casos de ruído, podem ser, em alguns casos, como nesse, por exemplo, algo parecido com os membros fantasmas lá que a gente vê em órgãos, em mão, em pé, em perna, enfim, algo nesse tipo. Poderia. Eu não tenho como afirmar que eu não tenho nenhum estudo que me suporte essa afirmação, mas eu acredito, baseado no que eu já li do membro fantasma, que poderia ter algo parecido, alguma fisiologia parecida no final. Isto vai depender, sobretudo, da etiologia, como você falou, do zumbido. Uma das coisas que... porque, para mim, na fonoaudiologia, muitas vezes, a experiência que eu tenho, para falar com muitas das fonos que eu conheço, que para mim são grandes professoras para mim, eu tenho muito aprendido de todas as fonos que eu achei durante no caminho. Muitas das vezes existe uma desconexão na fonoaudiologia entre o conceito da audiologia e o processamento. São duas coisas totalmente desconectadas uma da outra. E para mim, eu acho que na realidade a audiologia tem muita relação com o processamento. E uma das coisas que acontece quando as fonos avaliam audiologicamente a criança que tem problemas do processamento, muitas vezes temos que, na audiologia, na realidade, a percepção do ouvido esquerdo, da orelha esquerda, desculpa, e da orelha direita, é totalmente diferente na criança. Então, se na realidade o que acontece no processamento é a união, ou a conexão da informação da orelha direita e da orelha esquerda, sobretudo para a localização e a percepção do espaço, mas também para a integração de tudo que tem relação com a linguagem, a parte segmental e a suprassegmental,
eu acho que uma das coisas mais importantes que preciso avaliar numa criança, ou o mais importante, é gerar na criança que a percepção da orelha esquerda, da orelha direita, ou da orelha direita, da orelha esquerda, seja o mais semelhante possível. Eu acho que a gente tem um problema, assim, não é só na fonoaudiologia, não. Eu acho que é na ciência da maneira geral. A gente foi cada vez mais se especializando. A fonoaudiologia mesmo, a gente tem uma grande área que é a audiologia dentro dela, que hoje são 11 áreas, e não sei se aumentou mais uma, porque assim, de vez em quando aumenta as áreas, mas até a última vez que eu chequei eram 11 áreas a fonoaudiologia. Então, uma área é a audiologia. Quando eu estudei, eram 4 áreas só. Voz, fono, linguagem e motricidade oral, eram 4. Agora já são 11, que tem saúde pública, tem parto hospitalar e uma série de outras. Mas vamos pegar, a gente tem a fonoaudiologia como a ciência mãe, aí destrincha para a audiologia. Aí a audiologia a gente tem hoje, dentro dela, subespecialidades, vamos dizer assim, que não são formais, mas são informais. Tem fonoaudiólogo que só faz a parte de audiometria, a parte clínica, impedanciometria, etc., os outros que andam mais para para reabilitação, vestibular, é um outro pessoal. E um outro grupo estuda eletrofisiologia. E normalmente aquele que é da eletrofisiologia muito profundamente, ele termina se afastando um pouco também da parte clínica, da audiometria, etc. Eu acho que isso tudo enfraquece de alguma maneira por afastar os profissionais da conexão. Então, se um fonoaudiólogo está muito ligado na clínica, na audiometria, naqueles exames, ele vai estudar pouco a parte de processamento auditivo. Aí aquilo já envolve outros estudos que vai ter que direcionar mais, entendeu? Então, termina que, o que eu acho, muitos profissionais, não são todos, mas muitos ou alguns, eles ficam dentro da sua própria sub-área virtual, porque ela não existe, na verdade, e não entram em outras áreas. Por exemplo, é muito pouco provável que alguém que trabalha na clínica, que faz audiometria direto, vá fazer algo que envolva reabilitação vestibular, por exemplo, ou que envolva a parte de processamento. A gente tem hoje, por exemplo, quando você está num ambiente de trabalho clínico na audiologia e chega uma criança que você desconfia que tem distúrbio do processamento auditivo central, às vezes o fonoaudiólogo ele nem faz, ele já manda para alguém mais especializado, porque ele não se acha capaz de fazer algumas vezes, não estou dizendo que são todos, mas alguns, porque é algo que não é do dia a dia dele. Aí manda para alguém que trabalha com crianças, já especialista naquilo, que trabalha no dia a dia, que reabilita, que faz treinamento de cabine, que não sei o quê, aí termina, que treina as habilidades auditivas. Então, eu acho que dentro da audiologia ainda tem sub-áreas demarcadas pelo próprio conhecimento, que não são formais, vamos dizer assim. E aí termina acontecendo o que você falou. Eu acho que algumas vezes o fonoaudiólogo ele não junta as peças porque ele está... Isso acontece também na medicina, isso acontece na fisioterapia, isso acontece em todos os lugares. A pessoa vai se especializando muito no que gosta de fazer e aí o que é paralelo ela vai deixando de lado e às vezes é necessário esse conhecimento para entender o todo do processo. E nesse caso, eu acho que a audição ela não está sendo sempre vista como um processo único e contínuo. A gente terminou fragmentando ela em partes e cada profissional estudando uma parte dela no processo todo. Acho que é aí que a gente corre o risco de não fazer a conexão quando a gente precisa fazer e termina indo por um caminho que não deveria ir. Na realidade, que isto aconteça assim, para mim, é muito bom, porque a fonoaudiologia está acrescentando tudo o conhecimento. Isto é muito importante, mas muitas vezes ainda é precisa... eu acho que a especialidade é muito importante, porque na realidade temos a especialidade na eletrofisiologia, na audiologia, na adaptação do aparelho, a fono, que a especialidade dela é a fala, a alfabetização. Outra, a especialização é muito o implante coclear, a criança do transtorno do espectro do autismo, que tem muita relação com a audiologia. Evidência tudo isso, então é precisa uma especialização, mas também eu acho que é preciso uma disciplina que seja capaz de fazer a conexão
de todas as outras áreas e especialidades que tem a audiologia, porque na realidade tudo é audição. Eu acho até que a gente tem algumas disciplinas na graduação. Quando você vê o currículo da graduação, você encontra essas disciplinas que conectam. Só que depois, quando passa a graduação, aí cada um vai para o dia a dia do trabalho, vamos dizer, vai para a guerra trabalhar, né? Porque é um elefante por dia para você, um leão por dia para você lidar ali, de se sustentar aí você vai muitas vezes você vai sendo guiado, inclusive, pelo que está lhe permitindo se sustentar e vai saindo do que você mais gosta até para algo que está sendo viável naquele momento, e tudo isso fragmenta depois. Eu acho que muitas vezes o fonoaudiólogo ele sai com conhecimento global e tudo mais. Ele sai com a fonologia global, mas depois ele vai se perdendo na fragmentação, que é o próprio universo hoje, fragmentado e particularizado, né? Que não vê todo, ele vê parte, né? Essa questão. Tem vários paradigmas aí, esse paradigma newtoniano, cartesiano, que a gente está vendo tudo em pedaços. E uma máquina aos pedaços, na verdade. Não é nem um ser que partes juntas, tipo, um ser humano não é simplesmente a reunião de partes. Ele é reunião de partes, mas essas partes elas se conectam, elas conversam entre si, elas interagem com o meio. Então, aquela figura que a gente teve do passado de estudar a medicina e a ciência da saúde como um relógio que você pode consertar as partes, ela fragmentou demais. E aí terminou recaindo em algo, como você falou, de não conseguir ver o todo, o conjunto. Mas para mim isto é a grandeza que tem a fonoaudiologia, que é uma disciplina que vai crescer todos os dias mais e mais. Doutor, para mim foi um grande prazer. Obrigado. Todas as vezes, eu vou falar agora uma coisa para você, porque eu muitas vezes falei nos cursos que eu fiz para as fonoaudiólogas. Na próxima minha vida, eu gostaria de ser fonoaudióloga. Após ouvir falar você, eu acho que não vou aguardar a minha próxima vida, eu vou ter que fazer alguma coisa para ter a formatura em fonoaudiologia, porque para mim é uma disciplina, porque eu falei muitas vezes isto, e para mim, eu olho a fonoaudiologia desde o exterior. Uma parte muito mais afastada, porque a minha formação tem mais relação com a psicologia que com a fonoaudiologia. Mas a fonoaudiologia, para mim, é uma das profissões mais importantes que temos. Porque a criança que na escola tem dificuldades na fala, na alfabetização, na atenção, na memória, nas habilidades de aprendizagem, é uma criança que não vai ter as mesmas oportunidades que as outras crianças. E para mim, o trabalho do fonoaudiólogo é uma coisa que eu falei muitas vezes com outras das fonos. Para mim, uma coisa que a fonoaudiologia ainda precisa fazer, não somente no Brasil, em todos os países, mas eu adoro o Brasil, então para mim é o meu segundo país, é gerar uma relação muito maior com a escola, com os professores, com a educação, porque na realidade o veículo que temos todos para a transmissão do conhecimento é a linguagem. E a linguagem, a criança que tem na escola dificuldades de aprendizagem é uma criança que na realidade tem dificuldades da linguagem, porque a linguagem é a ferramenta que temos para a transmissão do conhecimento. E o profissional que tem a habilidade e a capacidade, sobretudo, para avaliar isto é o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga. Então, para mim, a fonoaudiologia é uma das profissões mais importantes que temos, após da minha profissão, que é o professor. Porque o ensino para os demais é a formação das pessoas. Porque, na realidade, o próximo presidente do Brasil e o próximo presidente da Espanha e de todos os países do mundo agora
é um aluno numa escola. A formação dele é a mais importante. Se a pessoa que é formada tem alguma doença, é a fonoaudióloga. A primeira profissional, eu falo muitas vezes isto, porque se é avaliado o primeiro, porque um dos conceitos que eu tenho é a forma não sei se a palavra perceber, o desenvolvimento do conhecimento, é que tudo é do exterior para o interior. É o mais importante, eu falo todas as vezes para as fonos. Se uma criança vai para a fono, por que vai para a fono? Porque normalmente na escola tem uma queixa. E a linguagem e a aprendizagem é o que seja. A queixa é na escola, normalmente. Vai para a fono. Nenhuma fono avaliaria o processamento de uma criança sem ter avaliado primeiro a audiologia dela, o ouvido dela. Da mesma forma, eu falo todas as vezes, nenhum profissional poderia avaliar as funções executivas de uma criança sem ter avaliada a audiologia e o processamento auditivo dela. Então, a profissão da fonoaudiologia é na base do desenvolvimento da criança. E na base, e para mim, muitas vezes eu utilizo o conceito, a palavra básico. E a palavra básico não significa que seja muito elemental ou muito simples. Básico é aquilo que é na base. Acima da base, tudo o outro é sustentado pela base. Então, se a criança tem uma boa, audiologicamente, a orelha tem uma boa resposta e um bom processamento auditivo, vai desenvolver muito melhor as funções executivas. Então, para mim, a importância que tem a fonoaudiologia é tudo o que eu falo para os poucos fonoaudiólogos que eu conheço. Você é um deles, evidentemente, e as muitas fonoaudiólogas que eu conheço também. É a consciência da importância que tem o trabalho, a importância da fonoaudiologia no desenvolvimento das crianças. Eu acho que é muito maior da percepção ou da consciência que muitas das fonos têm. Por isso, eu adoro a fonoaudiologia. Eu vou ter que acelerar. Eu vou confessar a você que, rapidamente, que quando eu procurei fono, não foi, assim, não conhecia fonoaudiologia ainda. E ainda estava meio na dúvida se eu queria fonoaudiologia ou se eu trocava para medicina ou coisa do tipo. Mas quando eu passei o primeiro ciclo de disciplinas, eu já tinha certeza absoluta que nada para mim era melhor do que a fonoaudiologia. Eu tinha certeza de que na fonoaudiologia eu poderia contribuir de fato, e como você falou, dando a base que sustenta todo o resto para a criança. Hoje, por exemplo, é muito comum, as escolas já têm indicação do fonoaudiólogo quando percebe a primeira dificuldade na criança. Tem que melhorar ainda, eu acho que poderia estar mais ativo, mas desde que eu entrei na fonoaudiologia, eu tenho visto que a cada ano que se passa, eles entram mais junto com a escola também. Em Europa, não existe a fonoaudiologia. É uma profissão que na Europa é dividida em duas profissões, que uma delas é a logopédia, que é o speech therapist, o terapeuta da fala em Portugal, e audiologista. E que acontece? Muitas das vezes, na fonoaudiologia, muitos dos conceitos, porque na realidade a especialidade é muito grande, então a fono vai se especializar na eletrofisiologia, na audiologia, no TEA, no processamento, na linguagem, são muitas especialidades. Se isto na fonoaudiologia, que é uma só profissão, tem muitas especialidades, se você divide a profissão em duas profissões diferentes, o que acontece, por exemplo, aqui na Europa? Que o terapeuta da fala não tem muitos conhecimentos de audiologia. E o audiologista não tem conhecimentos da fala. Então, ainda é muito pior. Quando eu conheci, no 2016, a fonoaudiologia no Brasil, eu adorei. Eu pensei, eu nasci... Juntou tudo.
Eu nasci num lugar equivocado. Eu tinha que ter nascido no Brasil, porque eu adorei isto. Foi um prazer, da verdade, falar com você, doutor Menezes. Obrigado. Para mim, é uma referência, evidentemente. Eu acho para mim, para todo o mundo da fonoaudiologia no Brasil, você é uma referência. Então, eu agradeço muito compartilhar o seu tempo. Na verdade, eu gostaria no futuro, se é possível, oferecer a possibilidade de fazer pesquisas. Por quê? Para mim, conhecer isto, achar a resposta é a melhor forma que temos de melhorar o que estamos fazendo. É isto. Temos eu agora... acho que você está certo. Mas, assim, até para eu dizer o porquê, eu preciso de evidência também. Então, acho que... Sim, é evidente, sim. Estão interlaçados, né, os dois conceitos ali. A evidência, ele explica o porquê e se funciona ou não também. Elas estão super interlaçadas uma com a outra. Mas foi um prazer. Você, quando tiver... Se quiser me falar comigo novamente, a gente marca outro assunto, eletrofisiologia, o que for, que eu puder contribuir, pode marcar.